Informação exclusiva: o atacante Elinho, ex-São Paulo, foi oferecido ao Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre o tema e fala também: você sabia que apenas 4 clubes de futebol no Brasil seguem vivos em 3 competições? São eles Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco e Santos. Os 4 entram em campo nesse meio de semana para a disputa da Copa do Brasil. Queria destacar a situação de cada um deles. O Palmeiras, desses 4, é o único que ainda joga Libertadores da América. Verdão tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Já Galo, Vasco e Santos disputam Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. O Palmeiras é líder do Campeonato Nacional, pega a LDU na Libertadores e o Santos na Copa do Brasil. Já o Galo pega o Santos na Sul-Americana, o Cruzeiro na Copa do Brasil e é o 8º colocado no Campeonato Nacional. O Santos vive situação mais delicada no Campeonato Brasileiro, 14ª posição. Pega o Atlético na Sul-Americana e o Palmeiras na Copa do Brasil. Queria encerrar os destaques desse quarteto com o Vasco da Gama, que pega River Plate ou Santa Fé. A gente vai conhecer o adversário do Vasco nessa semana na Sul-Americana, o Vitória na Copa do Brasil e é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Informação exclusiva: o atacante Elinho, revelado na base do São Paulo, foi sugerido ao Palmeiras. O atacante, que joga pelo lado direito e também pelo lado esquerdo e é titular absoluto do Toluca, do México, 3º colocado no Campeonato Nacional, seria uma reposição para o Alan, vendido na segunda-feira para o Manchester City por 37,5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões e meio de euros em bônus. A pedida do Toluca para que o negócio saia de algo na casa dos 13 milhões de euros. Com a lembrança de que o Elinho é titular absoluto por lá, na atual temporada, 8 jogos, 2 gols e 3 assistências, havia sido recentemente cobiçado pelo Cruzeiro, que não conseguiu chegar às cifras pedidas pelo time mexicano. Palmeiras ainda não tem uma posição sobre levar ou não essa negociação adiante. Está descartada a contratação do Luiz Henrique. Palmeiras entende que não faz o menor sentido investir praticamente toda a grana que arrecadou com o Alan na contratação do Luiz Henrique. No caso do Elinho, cifras bem inferiores. Palmeiras ainda teria bastante dinheiro de sobra da negociação do Alan e teria uma reposição que, na visão do Verdão, poderia ser à altura. Quero saber a sua opinião. O Elinho é uma boa reposição para o Alan? Você pensaria em qual outro jogador? Já usa o espaço para comentário para opinar, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Um site do Palmeiras falou que não vai trazer ninguém para o lugar do Alan. É uma possibilidade, Ederson. Não dá para descartar. Assim, ó, só para deixar tudo bem claro. Ontem o Palmeiras fechou a venda do Alan. 37,5 milhões de euros fixos, mais 2,5 milhões de euros em bônus. Essa foi a informação que eu recebi do próprio Palmeiras. A ideia do Palmeiras é entender as opções do mercado. Está completamente descartada a chance de investir toda essa grana do Alan no Luiz Henrique. Isso o Palmeiras não fará, até porque essa grana vai ser super importante para pagar uma série de coisas, tá? Alguns nomes têm sido sugeridos. O do Elinho, ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino, foi oferecido pelo Juliano Bertolucci e está sendo avaliado dentro do Palmeiras. O custo dessa operação pelo Elinho seria de mais ou menos 15 milhões de dólares. Todas as dúvidas e sugestões. Antes, deixa eu só começar com uma informação. O Bruno Bertinato, goleiro que pertencia à Portuguesa, iria por empréstimo ao Palmeiras. Mas ele rescindiu o contrato com a Luz e assinou em definitivo com o Verdão, tá? O contrato na Portuguesa terminaria em dezembro. Então, a verdade é que faltava pouco tempo para o fim do vínculo. A Portuguesa se livra de um salário ou de um custo por mês de 70 mil mensais. Se a gente incluir também o 13º e férias proporcionais, dá para dizer que a economia na Portuguesa chega a mais ou menos 300 mil reais. Já o Palmeiras encontra uma solução para o Kaique, uma solução meio emergencial, até o fim da temporada. E se o Bertinato deixar boa impressão, ele fica para o ano que vem, senão o Palmeiras vai buscar uma outra alternativa. Outra informação super importante da terça-feira diz respeito a André. O volante, que é hoje a maior opção de venda do Corinthians nessa janela de transferências, virou alvo do Nottingham Forest. Mas a informação que eu tenho, respeitando todas as outras apurações, é de que há uma distância grande entre aquilo que o Corinthians pede e aquilo que o Forest oferece. A primeira proposta do Nottingham Forest foi de 12 milhões de euros, tá? O Corinthians avaliou a oferta como muito ruim, especialmente porque havia recusado no primeiro semestre uma proposta do Milan de 17 milhões de euros. O que o Corinthians fez? Respondeu com uma contraproposta. A pedida do Corinthians
ao Nottingham Forest é de 13 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Com detalhe importante, o Forest hoje não tem vaga de estrangeiro, tá? Então a ideia do Forest era comprar o André agora e levar só em janeiro. O Corinthians gostaria de receber 13 milhões de euros fixos e esses 4 milhões de euros em bônus condicionados à performance do André daqui até dezembro. A proposta foi considerada ruim pelo time inglês e as partes estão distantes de um acordo, pelo menos nesse instante, beleza? Esquece de deixar seu like, bora começar agora sim a responder perguntas, dúvidas e sugestões. O Anacleto Souza perguntando se o Palmeiras joga hoje, não, amanhã. A agenda das quartas de final da Copa do Brasil. Hoje, 9 da noite, tem Cruzeiro e Atlético, jogo de ida no Mineirão. Amanhã, quarta-feira, no Bank Park, mudou o nome do estádio, né? A gente tem com o Neymar entre os relacionados Palmeiras e Santos. Existia uma dúvida se o Neymar iria para o jogo ou não. O Santos não confirmou se ele vai para o jogo, se ele vai ser titular, mas ele está entre os relacionados. Então amanhã, às 21h30, tem Palmeiras e Santos, mesmo horário de Vasco e Vitória em São Januário. O Vasco queria muito fazer esse jogo no Maracanã, não foi autorizado pela dupla Flamengo e Fluminense. E aí na quinta-feira, o fechamento desses jogos de ida das quartas de final, Internacional e Grêmio, jogo marcado para as 8 da noite no estádio Beira-Rio. Beleza? O Kleber Alvarenga. Boa noite, Nicola. O Cebolinha poderia ser uma reposição para o Palmeiras? Ou a rivalidade com o Flamengo impede esse movimento de acontecer? Acho que a rivalidade torna o negócio mais difícil, tá? Embora o Palmeiras possa assinar um pré-contrato com o Cebolinha para tê-lo a partir de janeiro. Ele chegaria sem custos. A grande questão é, para ter o Cebolinha agora, o Palmeiras precisaria compensar financeiramente o Flamengo. O problema é que o Cebolinha estava pedindo 2,5 milhões de reais por mês. Hoje no Flamengo ele ganha 1,5 por mês. Só que como ele vai ficar livre, ele quer vender os direitos econômicos dele por 1 milhão de reais por mês, ao longo de 2 ou 3 anos de contrato. O Krasnodar chegou a oferecer essa grana, mas na última hora recuou, e hoje o Krasnodar tem como grande alvo no futebol brasileiro o Carboneiro, atacante colombiano que pertence ao Internacional e havia sido comprado pelo Colorado por 4 milhões de euros, tá bom? Não esqueça de deixar seu like também. Nicola, algum ponta que joga no Brasil seria um bom substituto para o Alan? No Brasil tem uma série de restrições, né? Se o cara tiver jogado, por exemplo, mais do que 12 partidas, a partir de 13 partidas, ele já não pode defender o Palmeiras no Brasileiro. Eu acho que hoje talvez o caminho fosse buscar esse jogador no exterior. O Elinho eu gosto, tá? Eu sei que o Elinho foi oferecido ao Palmeiras, sei que entre torcedores não é um nome tão bem avaliado, tem alguns caras que consideram um negócio ruim. Eu acho ele bom jogador. Nicola, o Elinho pode vir para o lugar do Alan por 13 a 15 milhões? O Davi Jesus, o Elinho foi oferecido ao Palmeiras e a pedida para tirá-lo do Toluca é de 15 milhões de dólares. O Palmeiras está avaliando, tá bom? Reginaldo Sobreira. Nicola, está sabendo sobre a contratação do zagueiro Juan do Napoli? Estão falando que ele vai ser anunciado amanhã. Por quem, Reginaldo? Juan Jesus, que tinha contrato com o Napoli, beleza, não ficou lá. Mas quem está contratando ele? Deixa eu ver se alguém já publicou alguma coisa. Quer ver, ó? Juan Jesus. Deixa eu ver o que foi publicado mais recentemente. Não achei nada não. Saiu em algum lugar? Saiu em algum lugar? Semana pretende fechar Gabriel Jesus. Eu não achei nada. Depois me fala o que você leu, até para que eu possa tentar repercutir com os dirigentes desse clube, tá bom? E o Palmeiras chegou a 336 milhões de reais dos 400 milhões que precisa com vendas de atletas na atual temporada. Sim, o Verdão estabeleceu como meta, com transferências de jogadores para 2026, essa incrível marca de 400 milhões de reais. E com a transferência do Alan para o Manchester City, fechada nessa segunda-feira, o Palmeiras está bem mais perto de bater a meta. Restam 63 milhões e 300 mil reais. Com o Alan, o Palmeiras já chegou a 336,7 milhões de reais. E olha que essa cifra que eu passei considera apenas quanto o Palmeiras arrecadou em cima de cada transferência. Você quer entender? O Alan foi vendido para o Manchester City por 37 milhões e meio de euros, valor fixo.
Palmeiras tem direito a 90% de tais cifras, ou seja, o Verdão vai ficar com cerca de 202 milhões de reais. Foram mais 50 milhões de reais com o Facundo Torres vendido ao Austin, mais 25,2 milhões de reais da transferência do John John no Red Bull Bragantino para o Zenit. Outros 16 milhões e 800 mil pelo 70% a que tinha direito o Palmeiras do Kaique negociado com o Sporting. Mais 10 milhões e 600 mil com Naves, que foi para o Necaxa. 8 milhões de reais do Gabriel Silva, que já estava em Portugal, mas se mudou agora para o Braga. Mais 7 milhões e 700 mil reais do Pedro Lima, novo reforço do Sporting. Breno Lopes, que trocou o Fortaleza pelo Curitiba, garantiu ao Palmeiras 7 milhões e meio de reais. O empréstimo do Veiga para o América do México valeu outros 7 milhões e 400 mil reais, isso sem falar no empréstimo do Luigi de 1 milhão e meio de reais. Só para completar, registrar que o Palmeiras com a venda do Alan já ultrapassou 2 bilhões e 300 milhões de reais com vendas de atletas formados apenas na base na era João Paulo Sampaio. E o gerente de futebol da base Alviverde garante que novas grandes vendas acontecerão em breve. Você tem alguma suspeita? Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre todos esses números que eu citei, beleza? Elinho no Palmeiras, Nicola, ligou, vamos lá. Já contei para vocês que o Palmeiras descarta a contratação do Luiz Henrique, mas não descarta a contratação do Elinho. Uma pessoa que trabalha com o Elinho, ex-atacante do São Paulo, do Red Bull Bragantino e hoje no Toluca, me contou que o Elinho é uma possibilidade no Palmeiras. O que eu fiz? Mandei para essa fonte que descartou o Luiz Henrique. E a pessoa disse, esse eu prefiro não responder. Então a pessoa não confirmou que o Elinho é um alvo, mas não negou que existe a possibilidade de o Elinho, do Toluca, virar reforço, não virar, né? Mas ser um alvo real do Palmeiras. Vocês lembram do Elinho? Refrescar a memória de vocês. Hoje, 26 anos de idade, tá? Temporada de 5 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele, no Toluca, nessa temporada, é titular. Dá para dizer isso, tem jogado praticamente todas as partidas como titular, tá? Havia chegado ao Toluca em 2024. Negócio na época de 13 milhões e meio de euros. O que a pessoa me contou é que o Toluca pede 15 milhões de dólares para fazer negócio. Então, vamos lá, o Palmeiras arrecada 37 milhões e meio de euros com o Alan e vai ter a oportunidade de gastar 15 de dólares em euros. Quanto vai dar isso? Deixa eu ver aqui, peraí. 15 dólares em euros. 12, quase 13, tá? Então, vamos lá. Você recebe 37,5 e gasta quase 13. Vai gastar 13 com imposto, com comissão. Seria um negócio mais plausível do ponto de vista financeiro. Você não estaria gastando toda a sua grana, né? Vocês gostam do nome? Repito, a pessoa do Palmeiras não confirmou e nem negou. Rapaziada, mais um giro de notícias atualizadas exclusivos do Palmeiras. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho das notificações para você receber as principais informações do maior clube brasileiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.